Ok, pessoal, namastê. Sejam bem-vindos aqui em nosso espaço Caminho da Luz, aqui na cidade de Limeira. É um grande prazer ter todos vocês aqui, para a gente passar esses momentos, essas horas, falando sobre a espiritualidade. Ok? Muito bem. O tema que nós vamos abordar hoje é, na verdade, quem são os nossos verdadeiros anjos da guarda. Quem são? Né? Quem realmente irá nos proteger em nosso dia a dia? Né? Então, nós temos 2 módulos. Neste primeiro módulo, nós vamos abordar como tudo começa em nossa vida. Como é o projeto de preparação da nossa encarnação. Quem é que cuida de nossa reencarnação? Quem é que cuida e cuidou de nossa chegada ao planeta Terra? Porque nenhum de nós é oriundo deste planeta. Nenhuma alma que está aqui vivenciando hoje uma experiência reencarnatória sucessiva tem como origem planetas densos e planetas físicos. Nós não nascemos aqui. Tá? O universo tem uma experiência da vida, primeiramente em outras dimensões. A experiência em planos físicos da matéria são experiências totalmente artificiais, projetadas por inteligências avançadas. Então toda a vida que vocês estão vendo aqui no planeta não tem nada de natural. Ela não tem nada do acaso. Todas as formas de vida que você vê, elas são projetadas e implantadas e executadas por inteligências superiores que acompanham este processo das dimensões mais elevadas do cosmos. Ok? Então, partindo desse princípio, tudo que acontece em planetas planetários densos são projetados por inteligências avançadas. Ok? Se você pensar no nosso planeta Terra aqui, com uma idade de aproximadamente 4,5 bilhões de anos de idade, né? Vocês têm que pensar numa coisa muito grande. Deus tinha mania de grandeza. Se vocês pensam num Deus criador, ele tinha mania de grandeza. Muita mania de grandeza. Tá? Porque o que é o planeta Terra em relação ao cosmos, ao universo? Você tem lá o planeta Terra, né? Orbitando um Sol. Tá? Está lá orbitando o Sol. Só que a Terra não é a única, né? Nós temos praticamente mais 9 outros corpos celestes orbitando a mesma estrela. Só que essa estrela não é a única. Nos últimos 40 anos, né, a tecnologia da astrofísica conseguiu desenvolver aparelhos mais sofisticados e pela primeira vez na história nós conseguimos detectar a presença de planetas orbitando outros sóis, outras estrelas. Vocês sabiam que a gente já descobriu mais de 1000 planetas orbitando outras estrelas? Que a gente chama de planetas extrasolares. E alguns muito parecidos com a Terra, em condições estruturais. Isto prova que planetas ao redor de estrelas é uma coisa muito comum no universo. Só que o nosso Sol, ele faz parte de um sistema maior e gigantesco chamado de galáxia. Né? E a nossa galáxia, ela tem uma estrutura assim, ela tem um núcleo e os braços espirais assim, desse formato, porque a galáxia, ela roda, sabe? Ela gira. Só que como é uma massa estelar unida por forças gravitacionais, é claro que o núcleo começa a girar mais rápido do que a borda. Então a galáxia com o tempo passa a ter esse formato. Né? E aqui em nossa galáxia, os cientistas estimam que existe um número de estrelas da ordem de 200 bilhões.
E essas estrelas têm duas características interessantes. As que estão no núcleo, a população do núcleo, né? Vou colocar aqui no núcleo, está 99% das estrelas da galáxia. Então 99% desses 200 bilhões está aqui no núcleo. 1% está distribuído aqui nos braços espirais. E as estrelas do núcleo, elas têm uma característica de ser muito velhas. Com aproximadamente 10 bilhões de anos. Nós vamos estabelecer uma ordem para saber a nossa origem da coisa, onde que nós estamos nesse contexto. Como almas, é muito importante como almas. Não como terra, corpo físico. As estrelas da borda da galáxia, né, são jovens, muito jovens. E nós somos uma estrela jovem. Nós estamos aqui, ó, num ponto a 30 mil anos-luz do núcleo. Nós fazemos parte do braço espiral. A idade de nosso Sol, do nosso sistema solar todo, que eles se formaram juntos, né? Então o nosso Sol, ele tem uma idade de 4,5 bilhões de anos. Isso significa que quando o nosso Sol nasceu, 99% das estrelas do núcleo da galáxia já tinha 5 bilhões de anos de idade. Vocês estão entendendo a coisa? Então, tudo pode ter acontecido aqui muito antes do Sol nascer. Vamos levando esses dados para vocês. Tá? Olha, 200 bilhões de sóis, gente, é só para danar. É só para danar. Eu fiz uma conta, eu viajava de ônibus para baixo para cima para fazer física na Unicamp, e eu ia fazendo minhas continhas lá, né? Eu inventei uma nave da mais avançada que a Enterprise, do Spock. Era uma nave que você simplesmente entrava nela, apertava um botão, ela saltava para um outro planeta, para um outro sistema solar. Então essa nave ficava saltando de estrela em estrela, mas cada estrela podendo ter dezenas de planetas e mundos para você explorar. Só que eu fiz a conta, você vai ficar um dia terrestre em cada estrela. Um dia terrestre, que é 24 horas. Então em 24 horas você tem que explorar todo aquele sistema. Fazer um mapeamento de todo aquele sistema, porque a nave é automática, ela vai pular, saltar para outro sistema. Muito bem. Tem 200 bilhões de estrelas. Então, quantos dias terrestres vai demorar para você explorar toda a galáxia? 200 bilhões de dias terrestres. Você divide isso por 365 dias, que é o ano terrestre, vai dar uma cartela de 600 milhões de anos aproximadamente. Ó, ficando um dia só. Vai dar a bagatela. Então você vê, se você fizer uma pesquisa, achar que fisicamente você vai construir uma nave e conhecer o universo, é uma babaquice. Você vê que a Enterprise do Spock, mesmo com a velocidade de warp, que ele fala lá, né? Dobra espacial, ele só conhece a periferia do nosso sistema solar. Entendeu? Porque precisa de milhões de anos para fazer uma exploração galáctica com mais tempo. E conhecer toda a galáxia. Só, quando eu falei para vocês que Deus tinha mania de grandeza, Ele não fez só a nossa galáxia. A nossa galáxia é uma galáxia no meio de uma população já fotografada de 100 milhões de galáxias. E aí, mano? Vai encarar? Isso já fotografado e catalogado praticamente quase. Os cientistas calculam, por equilíbrio de massa do universo, deve existir, claro que não foi fotografado, 10 elevado a 13 galáxias. Só que as galáxias não são todas iguaizinhas a essa. Elas têm galáxias pequenas, médias, grande, GG e super GG. A nossa galáxia é uma galáxia considerada média.
pequena para média, de média para pequena. Ao redor da nossa galáxia, nós temos duas outras galáxias que giram ao redor da nossa galáxia, são chamadas nuvens de Magalhães. Essas são galáxias periféricas, galáxias elípticas, esféricas, né? Elas são menores que a nossa galáxia, claro, tal. Andrômeda é o dobro da nossa galáxia. A gente tem as fotografias dela, muito bonita, ela tem o dobro de população estelar. Existem megagaláxias que chegam a ter 3 trilhões de sóis. 3 trilhões de sóis. O Hubble, porque as galáxias elas vivem em aglomerados, assim, no espaço, sabe? O universo na escala maior dele, ele vai se apresentar assim, você quer ver, ó? Pra gente. Ele vai se apresentar assim, ó. Esses conjuntinhos que eu estou dizendo aqui são aglomerados de galáxias. Aglomerados de galáxias. Então o Hubble, o telescópio Hubble, começa a explorar certas zonas do espaço. E você tem que pegar o espaço profundo. Ele tem que ir lá para o fundo mesmo, pegar o zoom máximo dele. Né? Quando ele faz esse zoom máximo, ele começa a fotografar esses conjuntos. Tem uma foto que o Hubble tirou, que os cientistas contaram 60 mil galáxias num aglomerado. E numa região muito pequena do céu, que você vai dando um zoom, ali você vai entrando. Pá. Então, é com esses dados que você tem que trabalhar em sua mente para saber de onde você veio e o que você está fazendo aqui nesse universo. Você faz parte de uma comunidade muito grandiosa. Ok? Acreditar em extraterrestre é a coisa mais inteligente que pode acontecer na face de um indivíduo. Porque ninguém ia construir o universo para nada. Esse universo não está construído, uma inteligência construiu isso. E essa inteligência tem um porquê de tanto. É muita coisa. Você vai saber o que está acontecendo nesse aglomerado aqui, naquele aglomerado lá. O que está acontecendo? Então é muito importante entender. Uma vez eu estava sendo entrevistado no Jô Soares, presidente da Federação Espírita do Estado de São Paulo. É claro que ele não tinha assistido os DVDs do Lala, claro. Faz uns 20 anos atrás isso. E o Jô Soares é um católico fervoroso. Ele não acredita em reencarnação. Ele não acredita em reencarnação. Não. Aí, a primeira pergunta que o Jô Soares faz para o entrevistado é essa. Como é que vocês podem acreditar em reencarnação? Eu não entendo esse negócio de reencarnação. Me explique. Se há 3, 4 mil anos atrás a população do planeta Terra era, vamos supor, de 300 milhões de habitantes. Se são as mesmas pessoas que vêm reencarnando ao longo do tempo, como você me explica que hoje tem 7 bilhões? De onde vieram essas almas? Estas. Você acredita que esse cara enrolou e não soube responder? É uma vergonha, porque a cabeça do cara está só na Terra. Ele não consegue entender que existe um universo e tem transmigrações de almas. Que as almas vêm de outros planetas, de outros orbes, de outras experiências pela galáxia. Então isso é muito importante raciocinar. Se você não tiver uma visão cósmica, você não entende você nesse processo. Então nós estamos dentro de um processo muito grandioso nesse universo. Mas ao mesmo tempo, nós somos um grão de areia em relação a tudo que está aí. Então por isso que eu falo, quando você estiver depressivo, angustiado, ou egocêntrico, achando a maior coisa do planeta, vocês dão uma olhada nisso. Vocês vão ver onde você vai estar, onde você vai se encontrar nisso tudo. Ok? Por que eu falei tudo isso? Eu falei tudo isso para começar uma coisa muito interessante. Para mostrar que existe uma ordem no universo muito bem estabelecida que vem lá de cima. Até a própria construção do universo físico, toda essa estrutura de leis matemáticas e físicas para o átomo funcionar, para a estrutura dos mundos, dos planetas, das galáxias, tudo funcionar. Então, veja bem, vamos imaginar, vamos ter a ideia do projeto Terra aqui.
aquele desenho que eu faço sempre, insisto sempre em repeti-lo, né? Vocês vão ficar enjoados de ver isso nas minhas aulas, até não aguentar mais, e o treco entrar na cabeça. Então, o comando do Projeto Terra fica na dimensão, a gente considera a dimensão mais elevada, né? E aqui o homem encarnado na superfície da Terra. E aqui nós temos a Terra, vocês têm que entender, isso aqui é a astrofísica da Terra. A Terra tem outras superfícies materiais. Ó, essa aqui é uma superfície material, essa é outra, é outra, é outra. Só que essa matéria é muito menos densa do que essa matéria aqui. Só isso. Não tem nada de fantasmagórico. Espírito não é fantasma. Espírito é gente feita de matéria. Só que ele é constituído de uma matéria que não é essa matéria densa desse plano físico, é uma matéria dessa dimensão. Simples, mas sutil, uma matéria muito sutil. Tão sutil que você não vê ela. Que a luz atravessa ela e não reflete ela. Porque se a luz refletisse o espírito, todo mundo estava vendo. Mas, como a matéria do espírito é tão sutil, a luz solar atravessa, não reflete e ele fica invisível para você. Por esses nossos sensores ópticos que foram projetados para captar apenas um espectro de frequência da radiação eletromagnética. Ok? Então, vamos lá. Só que você tem que entender que existem outros projetos planetários pela galáxia. Que é do mesmo jeito, tá lá. Tem as dimensões todas. Tá? E tem lá o comando planetário do planeta X. Essa é uma lei astrofísica. Todos os mundos que existem na galáxia ou em outras galáxias seguem esse padrão de estruturação física, porque é uma lei física. Então, é inteligente entender que a vida, como a gente conhece, ela não começa em superfícies planetárias. A vida começa nessas dimensões superiores. A inteligência, a consciência. Tá ok? Eu estou explicando isso porque é muito importante que vocês entendam que vocês não estão aqui largados e abandonados nesse mundo. Nós vamos explicar o anjo da guarda de uma forma completamente diferente do que vocês imaginam. Vamos ficar falando em querubim, essas coisas. Não explica nada, não explica nada disso. Anjo de asa, então, é a pior coisa que inventaram. Aquele coisa, parece uma viadagem, né? Aquela coisa. Anjo de asa. Né? Coisa. Né? Então, vocês têm que imaginar que cada planeta tem um projeto planetário, e os projetos planetários eles têm começo, meio e fim. Uma alma, quando sai das dimensões superiores e vai se dividindo e se manifestando cada vez em planos mais densos, até que começa a se manifestar em mundos físicos, tudo isso é projetado e tudo isso é por uma experiência. A inteligência, ela está vivendo experiências. O universo é um movimento contínuo. Tudo está em movimento, nada está estagnado e parado. E a inteligência cósmica está vivendo essa experiência através de nós. Quando Jesus fala, nós somos deuses, vós sois deuses, significa que Deus está vivendo uma experiência através de mim. Tá? O grande Criador de tudo isso está vivendo uma experiência através do meu ser atual. Que considero-me atualmente um indivíduo, mas que na verdade eu não sou um indivíduo. Eu sou um ser conectado com as forças superiores, mas eu perdi essa conexão para viver uma experiência em mundos densos da matéria. Só que nós não somos isso, que hoje acreditamos que somos. Seres isolados dentro de corpos, que nasce, cresce e morre. E acabou. Não tem sentido. Então, essas almas vivem com uma quantidade de experiências aqui neste planeta, várias reencarnações, e elas ascensionam, elas chegam a um determinado ponto aqui. Aí existem esses conselhos planetários que vai programar a partida desse mundo. E às vezes a partida desse mundo significa transmigrá-la para este mundo. Porque o nível de experiência que ela vivia neste mundo era um,
E é que ela vai viver outra tipo de experiência. Então, esses projetos, a alma não vem sozinha. Geralmente, as almas vêm em grupos. Centenas, milhares. Se reúnem, acabam a experiência conjunta e eles partem em transmigrações estelares para outros projetos pela galáxia. É o nosso destino. Nós vamos terminar a nossa experiência planetária Terra e certamente não vamos ficar aqui. Nós não vamos ficar aqui na Terra, nós vamos sair e vamos operar em outros mundos, em outras realidades, em outras experiências. Talvez nem retornar em planos físicos, mas vamos viver a experiência em mundos, planos superiores, em outros mundos. Estar livre pela galáxia, não estar fixados a mundos planetários, presos a experiências planetárias como nós estamos hoje. Hoje nós estamos compromissados com nossa experiência planetária Terra. Tá? Não dá para sair no meio do jogo. Tem que terminar ela. Porque nós aceitamos isso. Nós temos uma. Quando você está aqui fora da matéria, você tem outro nível de percepção do universo e da realidade das coisas. Quando você está encarnado, há um bloqueio. Então você não tem uma percepção da realidade superior e de tudo que está e vai acontecer. Ok? Então por isso aqui, a gente tem muito pouca capacidade de entender a nossa existência. Principalmente na Terra, quanto mais no cosmos, né? Em relação a tudo isso. Mas quando você começa a acordar para essa realidade espiritual, você vai buscar a sua origem maior e você vai compreender tudo isso. O Buda tinha uma brincadeira muito grande que ele fazia com os discípulos, ele levantava a mão aqui e falava das encarnações passadas. Ele falava assim, essa é a encarnação atual, você tem um rosto. Essa encarnação anterior, você tinha outro rosto. Essa anterior, você tinha outro rosto. Ele vai indo. Quando ele chega naquilo, ele fala, essa aqui é a primeira encarnação sua na Terra, você tinha um rosto. Aí ele fala assim para você, qual era o seu rosto original? Aquele que você tinha antes da primeira encarnação na Terra. E aí? E aí? Aí que é interessante que você vai começar em contato, porque a Terra, ela é um planeta escola, né? A gente chama de planeta escola, projetos escolares. Então, chega hordas de espíritos das mais diversas origens da galáxia. E cada horda, cada grupo de espíritos tem um grau evolutivo diferente, viu? Por isso que você pega o planeta Terra há 5.000 anos, há 3.000 anos atrás, você tem os maias aqui. Viveram mais de 1.000 anos e nunca entraram em contato com o ocidental, com o europeu. Você tem os chineses que durante mais de 2, 3 mil anos nunca entraram em contato com o ocidental. Você vê que a primeira encontro foi quando o Marco Polo vai, aquela história que vocês conhecem, né? Então não tinha uma influência chinesa muito forte na Europa há 2.000 anos atrás. Você não vê chinês em Roma. Certo? Você não vê chinês em Roma. Né? Não tem uma influência chinesa na Grécia. Não existe. No entanto, é como se as almas estivessem encarnando na China, quando morrem, vêm para cá. Elas não vêm para essa cidade astral. Elas não se misturam lá em cima também. E ao longo dos milênios, muitas almas ascensionam, ou seja, não reencarnam mais. Aí elas partem e retornam para outros projetos. Então vamos começar a entender a coisa. A primeira pergunta que vocês têm que entender, que aqui tinha muita gente que cuidava de você. E quando você vai ser transmigrado para a Terra, é feita uma reunião, é feita uma discussão, uma programação, você aceita isso, você vem para a Terra. Agora, como é que você é transportado de uma estrela para outra, de um mundo para outro? Quem é que faz esse transporte? Está percebendo que aí já tem ajuda de inteligências mais avançadas, que tem naves gigantescas, sofisticadas e que faz o intercâmbio interestelar nesta dimensão. Eles não fazem intercâmbio estelar fabricando nave aqui, no plano físico. Por isso que quando eu digo que todos os ETs que nos visitam já estão mortos, é uma mudança de paradigma total na visão da ufologia. Porque desse ponto de vista que eu estou falando para vocês, todos nós somos extraterrestres. Nós estamos de passagem no planeta Terra. Esse planeta Terra não é meu planeta de origem. E nem é o meu final também. Eu estou passando por aqui, vivendo uma experiência e a galáxia é grande. Vamos embora.